realidade, cruzar o Brasil de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tampouco a esposa do lado, mas sonhar não custa nada. O caminhoneiro gosta, tocando a cabeça, na mente a namorada. Já imaginou descer a serra ao sol do freio motor? Já imaginou na porta de casa dizendo: cara, sei lá, realizei aquilo que tanto sonhei. Você olha o caminhão ali parado, você ali sentado, conversando com o chegado, dizendo mais ou menos assim: lembra? Quando a gente era criança, brincando de carrinho, imaginando tudo isso sendo realidade? A lágrima desce na hora e a gente comemora. O coração acelera, o corpo arrepia, a mente a 1 milhão. Em meio a tantas profissões, eu digo com orgulho escolhi ser chofé de caminhão. Viajamos na incerteza se vamos voltar, mas eu tenho certeza, se não voltar ficarei por lá e vou feliz, vou fazer o que sempre quis. Afinal, o sucesso começa de baixo, a lágrima pode vir na madrugada, mas eu digo e repito, que toda a realidade, ela um dia foi sonhada. Espera água. E esse poema é para todo aquele que um dia, com profissionalismo e simpatia na rodovia, transportou de bonita forma as riquezas do nosso país, fazendo o que sempre quis. Essa é para aquele chofé que carregava consigo muita fé, que fazia questão de lavar o caminhão, de amarrar a carga do seu jeito. No lameirão balançava o nome de alguém que tanto amava, que na última viagem foi sem se despedir, nos deixando aqui. O caminhão era sua maior paixão. Nas rodas de chofé, tomando velho e bom café, ele dizia: vou em busca de mais um compromisso, vou atualizar o pendrive para mais uma viagem. E nos deixou na curva, a curva da saudade. Deixou um filho, deixou uma história, e hoje guardamos ele na memória. Caminhoneiro, transporta de tudo com maestria e qualidade, e hoje convivemos com a saudade do caminhão lavado, do pretinho passado, de você, meu chegado. Chofé de caminhão, e mesmo sendo do patrão, não dá nada não. Eu nasci no campo aberto, bem distante da cidade, e vivi os primeiros anos da minha vida com papai e mamãe em completa felicidade. O meu pai me levava com ele em todos os cantos, e mamãe com seu manto me cobria todas as noites na hora de se deitar. Quando o dia amanhecia, eu já corria lá pro terreiro a brincar, e meu pai logo vinha para me colocar na garupa do seu cavalo e saía comigo para galopar. Colocava o seu chapéu na minha nuca e eu gritando upa upa, fazendo aquela ruaça, e minha mãe achava graça vendo de longe a gente brincar. Um certo dia, um domingo de manhã, era o meu 6º aniversário, e eu nem sabia. Foi quando eu via o meu pai chegando da cidade, puxando o burrinho pampa, e eu achei até que não era verdade. Mas quando ele chegou, me deu um beijo e me abraçou, e me colocou em cima do arreio daquele burrinho, e desse jeito falou: meu filho, sabe que o seu pai não tem dinheiro, mas nunca nada lhe faltou. Eu já sofri muito na vida e pouca coisa para mim restou, mas eu tenho um orgulho tão profundo e 2 tesouros que Deus não me negou. Um é sua mãe, que eu amo tanto, e o outro é você, que é minha maior alegria que eu tenho nesse mundo. E de hoje em diante você não precisa mais da minha garupa para brincar de upa upa. Você já mereceu, você é um menino esperto, e eu tenho certeza que aqui por perto ninguém tem um burrinho tão bonito que nem eu sei. Foi tanta minha euforia que eu pulava de alegria. Eu beijei tanto meu pai naquele dia que ele até se comoveu. Eu ia na estrada, galopava e voltava lá na roça, galopava com as crianças. E todo mundo que eu via, eu já corria para mostrar o burrinho que o meu pai me deu. Quando meu pai ia para a cidade, com o burrinho eu acompanhava. Foi a melhor fase da minha vida. Na volta para casa a gente sempre apostava a corrida, e ele sempre deixava eu ganhar.
Para os meus amiguinhos eu sempre falava do orgulho que eu tinha e que pai melhor no mundo não existia. Todos os dias que eu ia com meu burrinho na escola e à tarde eu voltava correndo com os meus cadernos amarrados na garupa e vinha galopando alegre e contente, vendo meu pai lá na porteira me esperando para me abraçar. Era tanta felicidade que eu sentia que até parecia que aquilo tudo era um sonho que eu vivia e que nunca iria se acabar. Mas esse foi meu maior engano, porque quando chegou o final do ano, no último dia de aula, eu vinha voltando da escola cortando meu burrinho na espora, naquela pressa de chegar. De longe eu vi a porteira, mas o meu pai não estava lá. Quando eu fui chegando em casa, já vi um monte de gente chorando, e já foram me segurando dizendo que eu não podia entrar. Todos me olhavam com pena enquanto eu ouvia alguém falando que aquilo não era a cena que uma criança pudesse olhar. Mas eu não entendia o que aquela gente toda fazia e por que eles não deixavam eu entrar. Foi quando eu vi a minha mãe, que veio até a porta, se ajoelhou na minha frente e me abraçou e me apertou tão forte e chorava tanto que os prantos gelavam nas minhas costas. E olhando à nossa volta havia um silêncio em cada rosto, e a minha mãe, naquele desgosto, olhou bem dentro dos meus olhos. E nessa hora já não tinha mais aquele brilho de alegria, porque eu sentia que a notícia não era boa, mas ela não me dizia, porque as palavras não saíam de sua boca. Mas olhando os olhos dela eu via uma infinita luz de tristeza que me fez olhar para aquele monte de velas acesas lá no meio da sala, a imaginar que aquela coisa estranha, feita de madeira, era a razão de toda aquela tristeza, e que meu pai que estava lá. Mas eu não queria acreditar, peguei meu burrinho pampa, descambei nas embeiradas e o meu pai fui procurar. E na inocência de criança, por todos os cantos, eu procurava, eu corria, eu gritava: papai, 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 onde o senhor está? Chega de trabalhar, tá ficando tarde. Vamos para casa, eu ainda tenho tanto para lhe falar. Eu tenho uma notícia tão boa para te contar, o senhor já deve até estar comemorando. Papai, eu passei de ano, eu queria tanto lhe abraçar, mas agora eu estou com medo. Eu estou chorando, papai. E porque o senhor não aparece nessa hora para me ajudar? O senhor sempre foi o meu herói, sempre dizia para a mamãe que o senhor nunca ficaria longe de nós. E hoje, o senhor não me esperou lá na porteira. E eu que te procurei a tarde inteira, ainda não consegui te encontrar. Tá escurecendo, papai, e eu tenho medo de voltar para casa sozinho. Tem um monte de gente estranha lá. Por favor, papai, vem comigo. O senhor queria tanto que eu passasse de ano. Vá lá e diz para aquela gente toda que tudo aquilo foi um engano, e que o senhor só se demorou porque a gente estava brincando de apostar corrida, e que pela primeira vez na sua vida o senhor tinha conseguido ganhar. Que tristeza tão grande, meu velho pai, o senhor me causou naquele dia, e eu que reclamei tanto quando eu não te vi lá na porteira, naquele dia me esperando para me abraçar. Mas agora eu tenho a vida inteira para te pedir desculpas, e pelas tantas vezes que eu insistia para que o senhor me levasse na garupa, e o senhor não podia porque estava trabalhando. Eu ficava ali insistindo, te perturbando, até que o senhor se comovia e nos gestos de paciência colocava eu na sua garupa, e eu te abraçava, e o senhor dava risada de ver a minha alegria. E aquela folia toda que eu aprontava, mais uma coisa, meu velho pai,